Assim, cara, comparado ao que vimos ontem, isso aqui foi uma partidinha, hein? Atlético de Madrid versus Arsenal, partida que termina em 1-1, 2 gols de pênalti, né? Um pra cada lado. Gyökeres marcou o deles e Julián Álvares marcou o do Atlético de Madrid. Assim, cara, é uma partida que eu esperava pouco e realmente foi entregue muito pouco. É uma partida muito defensiva e eu acredito que quando você compara o jogo de ontem com o de hoje, é muito diferente, cara. Contrário do que foi visto. Até tem futebol jogado, né? Principalmente no segundo tempo, mas tem muitos questionamentos aqui, principalmente a arbitragem, né? Acho que é a polêmica onde a gente vai adentrar mais um pouco. Tem o pênalti não marcado em Eberechi Eze, né? Que tá sendo muito questionado, e todos os pênaltis estão em questionamento no momento atual, cara. Enfim, vou tentar explicar como é que rolou tudo isso. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. E, cara, assim, eu acho que a partida de ontem, ela estragou essa partida aqui de hoje. Essa partida devia ter rolado ontem, e hoje deveria ser PSG contra Bayern, porque a gente não teria esse sentimento tão ruim como foi o jogo de hoje. E se você olhar as estatísticas, você vai perceber que não tá tão ruim assim, né? A gente tem 2.22 de XG contra 1.50, né? Tem 3 grandes chances contra 2, 18 finalizações totais do Atlético de Madrid contra 11 do Arsenal, e eu diria que o Atlético de Madrid jogou uma partida melhor. O Atlético de Madrid consegue entregar melhor a sua estratégia em campo. A gente tem alguns problemas ali na zaga e tudo mais, mas tirando isso, eu acho que o Atlético de Madrid faz um jogo num conjunto geral melhor. O que é normal porque eles estão em casa, lembrando que isso foi no Metropolitano, né? Então não tem muito pra onde fugir, mas as estatísticas não mentem. O jogo ele rola, mas não é grande coisa. Tem partidas de Champions da fase de entrada que foram melhores que isso aqui, entendeu? Então é por isso que vem esse gosto ruim, porque é uma semifinal, acho que todo mundo esperava um pouco mais. Mas quem não deixou a desejar nem um pouco foi Julián Álvares e Griezmann, cara. Se tem dois jogadores aqui que eu preciso falar, são esses dois, cara. Os outros estavam jogando outro futebol, mas eles queriam o jogo, eles queriam fazer acontecer, cara. Griezmann mostra uma qualidade ainda absurda, cara. Pela idade, ele podia continuar mais uns 4 anos, eu acho. De tão bom que ele ainda é, né? Físico lá em cima e tudo mais. Não sei também se o Arsenal não tava cansado no jogo de hoje. Foi um aspecto que eu acho que dá pra eu falar aqui inicialmente, né? Um aspecto que eu notei um pouco. Um Arsenal talvez um pouco mais abatido, porque não tinha aquela sensação de briga física, principalmente no segundo tempo, né? As divididas todas iam pro Atlético de Madrid. Acho que esse que é o ponto que eu quero trazer. Isso é estranho. O Arsenal deveria ser mais competitivo fisicamente, porque é um time de Premier League e tá no topo, toda aquela ladainha de sempre que a gente vai apresentar, né? O estranho desse jogo, pra mim, é a estatística de posse de bola, né? O Atlético de Madrid ganhou. Assim, aqui a gente começa o primeiro questionamento e já abro aqui pra falar do jogo, né? Por quê? No início do jogo, quem controla a posse é o Atlético de Madrid. Mas não fica só no início do jogo, cara. Fica no jogo inteiro. Parece que quem ditou o ritmo foi o Atlético de Madrid. E é claro que agora vai vir um torcedor do Arsenal e vai falar: ah, mas o jogo era na casa do Atlético de Madrid, então é normal que eles vão controlar a posse. Não, não é. Não é normal isso aqui. O ponto é, e aqui eu trago ele pra mesa, pra deixar claro o que eu tô querendo dizer. Se fosse essa partida aqui contra o Paris Saint-Germain, quem ia controlar a posse? A pergunta que fica. Levantou a mão alguém agora e falou: o Paris Saint-Germain, é óbvio, né? Sim. Se fosse contra o Manchester City, quem ia controlar a posse? O Manchester City. Por que o Arsenal não tá controlando a posse? Não sei. Agora quem vai responder é você, torcedor, que acompanha toda semana, porque o seu time, que é um time guardiolista, futebol moderno, tá jogando que nem um time de Mourinho. A pergunta que vai ficar aí é pra vocês responderem. Ah, é um problema ser um time de Mourinho? Não, não é um problema. Eu gosto de Mourinho, acho as ideias dele legal, mas esse treinador não era pra estar nessa vertente, cara. Tá cada vez mais parecendo, né, um treinador que não joga com o futebol moderno. Isso foi estranho. O destaque desse jogo aqui são as linhas baixas do Arsenal, né? Foi o quão bem ele se defendeu e conseguiu reduzir ao máximo os ataques do Atlético de Madrid. Só que era pra eu estar falando disso aqui, considerando que Lookman, por exemplo, desperdiçou várias oportunidades durante o jogo, talvez poderia ter sido uma vitória. Em um dia mais inspirado de alguns jogadores aqui que tiveram a oportunidade de fazer gol. Tem uma diferença, o Atlético de Madrid jogou melhor, cara. Ele merecia ser vencedor dessa partida. Mas eu fico muito em questionamento por que isso tá acontecendo, cara. Eu não entendo o que tá rolando com o Arsenal. Isso aqui não faz sentido, ok? E, mano, isso mata o Odegaard, por exemplo. O Odegaard hoje fez um jogo que é, sei lá, mano, não tem nada ali. É tipo um cara andando em campo e passando a bola de um lado pro outro. Não tem futebol, porque o time dele não quer jogar com a bola no pé. Tá virando o Thomas Frank, o treinador do Arsenal. Não é possível. Eu já não consigo mais entender isso aqui, cara. Eu realmente tô confuso. Não sei pra onde é que ele quer levar isso aqui, mas não tem muita explicação, ok? O Atlético de Madrid não joga com a posse da bola. Eles aceitam que a bola é do cara. Até contra o Barcelona, você vê o jogo, quem controla a bola é o Barcelona. E eles só vão contra-atacar, sabe? Não faz sentido na minha cabeça o Arsenal jogar desse jeito. Eu acho que é a coisa que eu mais falo. E quem estragou o jogo foi eles. O Atlético de Madrid tem essa proposta. O Arsenal não. Se é um jogo de Mourinho contra Simeone, por exemplo, se é uma disputa, quem vai controlar a posse é Mourinho, ok? E não precisa nem duvidar do que eu tô falando. Aí tu pega o Arsenal, tá com menos posse de bola, sabe? Não dá. E o jogo foi muito nessa casa. Se eu pegar o gráfico de momentos de ataque aí, eu vou deixar na tela, você vê que o primeiro tempo não tem uns momentos de ataque muito fortes. E
realmente porque não teve, cara, não teve jogo. O jogo ele só rola no segundo tempo, né? Primeiro tempo era o Atlético de Madrid tentando construir o jogo, fazer uma jogada e tudo mais, usando suas estratégias ali, mas não ia pra lugar nenhum porque o Arsenal tava se defendendo bem e o Arsenal também não queria subir a linha pra não deixar muito espaço pra um contra-ataque e tudo mais, o medo de tomar um gol. E aí vai na formação, o jeito que ele usa a formação, né? O jeito que ele vai colocar ali jogadores em campo, ele vai preferir decidir por outros jogadores em vez de arriscar. Por isso o Luiz Skelly não tá em campo. Você vai melhorar passe, você vai ter um jogador mais ofensivo, mais agudo, que talvez num jogo desse deveria estar em campo pra bater a defesa do Atlético de Madrid. E ele vai preferir botar um zagueiro, né, na lateral, porque, pô, vale mais a pena, cara. Um zagueiro adaptado vale mais a pena manter minha defesa, né? Eu acho que pelo menos hoje teve Ben White na direita, porque se fosse Mosquera aí a gente já pode pedir pra ele parar de treinar time, velho. Porque aí a gente desiste, cara. Não é possível isso aqui. E há um tempo atrás o Arsenal jogava com bola no pé, cara. Então eu não sei o que tá rolando aqui, cara. Esse fim de temporada é um negócio inacreditável do Arsenal, cara. É muito feio, cara. E aí a gente começa já a falar já do segundo tempo, ok? Porque o primeiro tempo não rolou. Segundo tempo a gente já vê um Atlético de Madrid com mais vontade, usando jogadas em velocidade, tentando roubar a bola numa posição favorável. Muitas das vezes as jogadas elas surgem disso, né? De roubar a bola numa posição favorável, já que o Arsenal não tava subindo tanto. Teve seus momentos o Arsenal de controlar a posse da bola. No fim do primeiro tempo teve um pouco. E aí você vê a linha alta e tudo mais, mas não tão alta assim, com um pouco de medo. Os jogadores guardando muita posição pra parar o contra-ataque. Hoje tivemos algumas mudanças táticas, inclusive nas formações, mas é um time que não apresentou aquele futebol que você espera de um time moderno. Eu acho que tá muito em falta o jogo com bola no pé, cara. Tá muito, muito em falta, né? E tanto que no primeiro tempo, o grande lance do primeiro tempo foi um chute de fora da área de Madueke, que ficou sendo repetido. Foi um belo chute, quase foi gol. Mas, pô, esse é o grande lance do jogo. E aí tem o pênalti, né? Muito bem batido por Gyökeres no fim do primeiro tempo. Um pênalti estranho, e aí eu já começo a puxar a polêmica pra cá. Basicamente, ele tomou uma sarrada de ranco. E foi o que eu vi na minha tela, ele tomando uma sarrada de ranco. Bem estranho. Eu não estou brincando quando eu falo isso. Gyökeres fez um jogo até legal. Eu diria que do ataque ele tava até interessante. Não é um jogo ruim, não. É um jogo legal. Ele bate o pênalti perfeitamente, né? No canto do gol. Mas o pênalti, como ele aconteceu, é muito estranho, cara. A sensação é mais que o jogador se bateu nele, sabe? Sem querer. E não necessariamente ele queria derrubar. Eu não sei se isso é pênalti de fato ou um contato. Mas o problema é que o contato é atrás. Então ele vai marcar pênalti, sabe? Então eu não sei nem pra onde correr, cara. Mas é um lance que não parece pênalti. O sentimento é esse, não parece. Mas talvez seja de fato, porque de novo o contato é atrás, né? Então vai contar essa parte. Cara, o jogo ele tava muito chato nesse momento. Tava com vontade de dormir. O jogo passado, né? O de ontem, 78 minutos. Eu não vi passar os minutos. O de hoje, cara, deu 78 minutos. Eu tava pedindo pra acabar, ok? Então tem realmente essa diferença. Eu não posso deixar de falar, cara. E aí também tem o pênalti que o Julian Álvares bate. Também uma batida perfeita. Eu preferi a de Álvares, foi ainda melhor. Mas as duas são muito boas. A de Álvares, o goleiro ele nem pensou em ir na bola, porque não dava. Foi muito forte, muito rápido. Batida perfeita, cara. Perfeita no canto do gol. Aquela batida de jogador que sabe o que tá fazendo, né? Então, uma batida assim, excepcional. E até esses dias ele perdeu ali um gol, né? Contra o Real Sociedad. Então, talvez tivesse uma queda de confiança, mas não. Ele quis descontar a coisa dele ali no Arsenal e bateu um pênalti muito bem. Um lance que pra mim é pênalti, porque o cara tava com a mão aberta ali. Ben White vacilando de novo. Eu não sei porque o braço dele tava tão aberto pra baixo. Eu acho que foi um movimento do corpo, né? Meio que um movimento que, natural, entre aspas, ele devia estar com o braço grudado ao corpo. Mas ele fica com o braço meio aberto e aí bateu na mão dele. É pênalti, né? Não tem muito ponto de fugir. Esse aqui eu não questiono não, cara. Não tem muito pontinho. E basicamente os gols eles rolam assim, porque com bola no pé não rolou muita coisa. Até tem os ataques do time do Atlético de Madrid no segundo tempo. Chute de Lookman, chute de alguns jogadores também. Tem um chute de Molina no fim do jogo também, que exige muito ali do goleiro. E tem alguns outros chutes, né? E funciona, ok? Então o Atlético de Madrid o Atlético de Madrid produziu várias jogadas interessantes com perigo de gol. O Arsenal um pouco menos. Teve algumas ali, mas nada demais, ok? Então eu diria que quem mereceu ali marcar mais um gol com certeza foi o Atlético de Madrid. Tem a outra polêmica de arbitragem, né? E aí tem um lance em Berechese que deveria ser pênalti. Só que eu não entendi muito bem o que aconteceu. Eu acho que eles deram simulação. E aí teve um pessoal dizendo que tinha que dar cartão e tudo mais. É simulação? Dá pra ver que é simulação. Por quê? Porque ele toma um contato no pé. Teoricamente, ele encosta o pé dele no cara, né? Um pé encosta no outro. Então, ele não deveria cair segurando a canela. Vocês entenderam que ele caiu segurando a canela? Vocês notaram isso? Que não faz nenhum sentido do jeito que ele caiu. E ele cai atrasado, né? Com delay. Aquela queda tipo, vai ser pênalti, vou me jogar. Foi meio feio o lance. O que aconteceu ali? Ele tomou um contato? Tomou. Claramente ele toma ali. Dá pra ver que encosta. Só que eu acho que foi um encostão bem leve. Eu acho que a câmera consegue pegar que é leve, né? Mas a gente falando que, eles não deveriam interferir nisso. Eu não sei. Não sei se eles não deveriam interferir nisso, mas eu penso que é por isso que ele anulou ali, mas realmente é uma jogada que houve o contato. Se desse o pênalti, eu também não ia reclamar, porque houve o contato. Eu acho que só que esse valorizou de uma maneira bem feia, cara, a jogada. Muito feia mesmo. Ou talvez tenha rolado também, né, dos dois ter acertado a bola
bola e aí o pé sobrou e aí encostou um no outro. Eles contaram como um contato pós acertar a bola, né? Os dois acertaram a bola junto e aí veio o contato e aí não conta como pênalti. Talvez também tenha sido isso. Então eu não vou entrar muito nessa polêmica. O que eu digo pra vocês é que não é um grande problema. Pelo menos no meu ponto de vista, eu não vejo como grande problema, grande questão e tudo mais. Pra mim fica justo 1-1. Foi um placar merecido pros dois lados, não tenho muito pra onde correr, ok? Agora eu vou falar um pouquinho das formações, dos padrões que eu vi, ok? Vamos falar um pouco sobre isso. Aqui a gente tem as formações, ok? 4-4-2 do Atlético de Madrid contra 4-3-3 do Arsenal. Execuções diferentes. A gente sabe que Simeone é um cara que vai fazer muita pequena variação ali dentro da própria formação, né? As execuções, elas mudam muito, eu vou falar um pouco sobre isso. E o Arsenal foi com o de sempre, mas tá um pouco diferente. Aqui tá errado, ok? Esse site tá errado. Vamos tentar entender o que aconteceu. O que eu vi foi Declan Rice de primeiro volante, Zubimendi à esquerda, Odegaard à direita, formando 4-3-3. Eram 3 volantes defensivos. Um primeiro volante bem mais baixo, então ele tava bem mais aproximado ali da linha de defesa, então a construção era feita pelos zagueiros e por Declan Rice muitas das vezes. Ele não tava afundando tanto, ele tava à frente deles, então tava rolando mais a construção com ele um pouco mais à frente. E os laterais estavam participando, então a gente vê Ben White e Nkapie um pouco mais baixo, menos pelo lado do campo, né? Então a gente percebe realmente eles mais baixos ali, 4 defensores e ainda ter esse primeiro volante mais baixo pra manter ali o campo. Odegaard e Zubimendi participavam ali nas transições rápidas e tudo mais, e às vezes você tinha cobertura dos laterais, mas era pouco. Não é como se, por exemplo, em jogos passados a gente via Calafiori muito perto do gol e toda hora no corredor, toda hora no corredor. Não, hoje não foi isso. Hoje o Arsenal tava baixo. Então tem essa diferença, né? Odegaard é um jogo bem difícil, né? Ele até ganhou uma oportunidade ali boa e ele desperdiça, então acaba não conseguindo finalizar, né? Um jogador com mais confiança, um jogador com uma moral diferente, teria feito gol ali, acredito eu, né? Kevin De Bruyne teria feito um gol ali naquela jogada, com toda certeza. Cara, eu acho que a diferença de Odegaard pra Kevin De Bruyne muito é confiança, cara. Kevin De Bruyne simplesmente sabe o que ele tá fazendo e ele faz acontecer, sabe? Então o Odegaard acaba às vezes falhando nisso. Então esse papel hoje foi bem amargo pra ele. Eu acho que era um jogo bem mais pra um Merino pra fazer um gol de cabeça, um jogo pra outro tipo de jogador do que Odegaard. E eu sei que Merino tá lesionado, você não precisa comentar isso, ok? Eu sei, eu tô falando que era um jogo pra ele, não tô dizendo que ele tá disponível, mas era um jogo mais pra ele. Acho que as características dele fariam mais sentido no jogo que nem esse. Então o Odegaard acaba meio apagado, não conseguiu produzir muita coisa, enfim. E tem os 3 atacantes aqui, Gyökeres às vezes pegando os corredores legais, lembrando mais a época do esporte, né? Tem um lance que ele produziu mesmo e inclusive abriu a bola pra que eles pudessem fazer o gol. Eles acabam não conseguindo realmente gerar um perigo com aquela jogada. Foi um belo lance dele, Gyökeres fez algumas jogadas interessantes, apesar de perder a bola de vez em quando, enfim. Foi assim que funcionou normalmente o 4-3-3 do Arsenal. Sem muita construção, sem muita qualidade, sem muito controle, sem aquela coisa de realmente dominar o adversário, botar ele pra trás, linha alta e pressionar até fazer o gol, que antes o Arsenal fazia e hoje em dia tá cada vez menos acontecendo e eu não sei o porquê, cara. Preocupante demais pra reta final de temporada o Arsenal tá jogando assim, cara. Eu não sei se isso aqui vai terminar bem, velho. Eu juro pra vocês que eu não entendo o que ele tá fazendo aqui, cara. É muito confuso na minha cabeça ele tá jogando desse jeito. Aí tem Atlético de Madrid com 4-4-2, basicamente Juliano Simeone era um lateral e Llorente era um lateral também. Era 2 laterais na direita do campo. Lukman virava um dos atacantes. Então era uma linha de 5, né? E um 4, muitas das vezes com o Griezmann um pouquinho aqui essa direita do campo, né? Dominando essa posição do campo, na posição que deveria ser de Juliano Simeone. Aí quando rolava a jogada de ataque, a gente via Simeone ganhando o corredor em velocidade, aparecendo como um elemento surpresa, aquele lateral de sobreposição e basicamente isso. Mas havia uma linha de 5, a linha de 4 e 1 na defesa e um 5-4-1, né? Na defesa e a gente também tinha, né? No ataque meio que quase que um 4-3-3, né? Dá pra perceber um padrão mais ou menos nessa casa, onde Lukman, Álvares e Griezmann, né? Se juntavam ali à linha de ataque e o meio de campo muitas vezes tinha até Llorente um pouquinho por dentro ali, quase aqui no meio de campo, ajudando ali naquela parte pra formar um 4-3-3, Simeone quase um lateral, né? Mas não tava dando muito certo, parecia que tava meio bagunçado isso aqui, meio desorganizado e aí ele muda, né? Ele faz mudanças no segundo tempo e aí a gente consegue entender melhor o design do campo. Realmente começa a ser menos confuso e a defesa melhora, né? O Atlético de Madrid fica menos exposto nesse lado. Inclusive Martinelli não consegue aproveitar muito essa bagunça ali, né? Porque tinha muito pra onde ir, cara. Bem confuso essa formação. E assim, já tivemos outros padrões nessa casa aqui com o Simeone, cara. Tem aquela formação que ele fez no ano passado, né? Com o Gallagher, pra quem não lembra. Muita gente não sabe que Gallagher não jogou de meia no Atlético de Madrid, ele jogou bem mais na ponta. Ele jogava na ponta esquerda e era basicamente um misto de volante com ponta. É o mesmo papel que o Jude Bellingham fez no Real Madrid numa época com Ancelotti. Pra quem tem uma memória melhor deve lembrar disso. E é um 4-3-3 que ele funciona mais ou menos assim. Você tem um ponta na defesa, né? Que é um 4-4-2 e esse ponta vira volante na outra fase. Então ele forma um 4-3-3. E do outro lado você tem um cara que é um atacante. E na época era Gallagher aqui no lugar de Lukman e Simeone era o outro atacante. Então Gallagher vinha pro meio de campo quando eles iam atacar, Simeone se juntava ao ataque, centralizava um desses 9 e o outro ficava um pouquinho mais à esquerda. Normalmente era Álvares, que ficava um pouquinho mais à esquerda e aí formava um 4-3-3. E hoje é um pouquinho diferente, né? Que é meio que
um 5-3-2 ou um 4-3-3, às vezes, a depender de como tá a posição do campo, e é bem confuso, cara. Eu volto a falar que Simeone era mais um elemento surpresa que aparecia de vez em quando do que necessariamente tá ali realmente participando. É bem estranho, ok? Bem estranho. Na construção, o Atlético de Madrid me impressionou um pouco. A Johnny Cardoso às vezes dropava pro meio dos zagueiros, às vezes era Koke também na construção, mas Koke tava bem mais livre, né? Dá pra dizer que Koke é o segundo volante hoje. O primeiro volante era Johnny Cardoso. Os dois numa faixinha um pouquinho mais acima, né? O Atlético de Madrid com a linha um pouco mais pra cima, porque o Arsenal não ofereceu disputa. E aí a construção rolava assim, com os laterais um pouco abertos. Llorente e Ruggeri bem abertos ali, espetados. Mas não como no Bayern de Munique, eles estão abertos, mas eles voltam. Eles só não participam da construção, né? A construção é mais pelos dois zagueiros e o primeiro volante, e o Oblak só dá chutão pra frente e vida que segue, ok? Em resumo, é isso, ok? O que eu vi das formações, pra quem tava em dúvida, foi isso aí. Eu acho que o plano de Simeone deveria ser um pouquinho melhor, ok? Eu faço minhas críticas aqui a ele. Ele funciona, tudo bem. O Atlético de Madrid é um time melhor, volto a falar, que merecia ganhar esse jogo. Mas eu acho que poderia ter montado um plano um pouquinho melhor, cara. Eu acredito que um plano que dependia muito de Lucas, mas fazer uma boa atuação. Muitas das vezes tava nessa casa. Eu acho que eu poderia aproveitar melhor outros jogadores, né? Como o Álvares, priorizar mais Griezmann perto do gol. Talvez ele tivesse feito o gol, né? Ele meteu uma bola bem perto do gol. Uma não, algumas. Então eu acho que poderia ter sido melhor nessa parte. Enfim, e aqui eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem e vou seguir em frente. Não esqueça do like nesse vídeo, ok? A culpa não é minha que o jogo é ruim, ok? Lembre disso. Também tem a opção de hype na aba de comentários. Tem a opção de seja membro ativa também, por um valor irrisório, pra quem quiser ajudar o canal. Então não esqueça dessa parte também, ok? Agora vamos lá falar mal do Arsenal. Ok, vamos começar aqui por Madueke. E eu vou falar que ele criou jogadas bem interessantes. Ele realmente gerou um volume de jogo, criou coisas e pra mim ele jogou bem. É um bom jogo de Madueke. Quem sabe se a linha tivesse mais alta e o time tivesse mais ofensivo, ele não tivesse feito um gol ou até mesmo gerado a jogada do gol. Pra mim o mais criativo do time, né? Se você olhar pro time inteiro, pra mim o mais criativo foi Madueke hoje. Bela partida, não é ruim não. Gyökeres jogou bem, não tenho do que falar, bateu o pênalti muito bem e a partida no conjunto geral foi muito boa, então eu gostei dele. Declan Rice fez um bom papel, né? Teve equilibrando muito bem o campo como primeiro volante. Eu gostei da partida de Nkapie, eu acho que ela entregou muita qualidade. Gostei de Saliba hoje em campo e eu acho que eu fico por aqui. Agora, quem jogou mal, cara? Eu acho que Martinelli, ele deixou muito a desejar. E eu volto a falar que eu não gosto de Martinelli titular, mano. Eu realmente acho muito ruim, cara. Eu gosto quando ele vem do banco quando o pessoal tá cansado. Pra mim, ele voa nesse cenário, cara. Se fosse o contrário, se fosse um Trossard, talvez ele tivesse se portado de uma maneira um pouco diferente de posicionamento e ele tivesse posicionado pra fazer um gol ali, fechar e finalizar uma bola, posicionado melhor. Talvez teria saído um gol. Ou até se não saísse o gol, você ia vir com o Martinelli no fim do jogo, maluco, correndo. Final de partida do Arsenal, ele pressionou e ele quase fez gol. E esse teria o Martinelli com gás, com vontade, pra fazer aquele gol como ele já fez várias vezes. Pra mim, ele é um sub, cara. Não é titular não, cara. Acho que talvez ele tivesse até saído com gol se ele tivesse no banco. Vindo do banco pra definir o jogo. Tinha a partida de Zubimendi, um lixo, cara. Um lixo. Sem nem explicar, cara. Parecia que ele não tava em campo, né? Eu demorei pra perceber ele em campo. É muito ruim a partida. Ele foi trocado de posição, ele não era o primeiro volante. Pelo que eu notei, ele não era o primeiro volante. Eu vi Rice na faixa dele. E eu vi ele aberto ali em campo, pressionando ali como um segundo volante. Então, se alguém quiser discordar disso aí, tudo bem. Mas foi o que eu vi em campo. E, cara, jogou muito mal. Odegaard é horrível, né? Não consegue jogar nesse futebol atual do Arsenal. E muita gente culpa ele. E eu acho que eu vou culpar o Arsenal. É o jeito que vocês estão jogando, cara. É muito ruim, mano. E acaba prejudicando o jogador. Então, eu acho que o Odegaard, a queda dele é muito nessa parte aí, cara. E eu gostei do ritmo que Eze trouxe do banco, ok? Eu vou fazer uma citação aqui a ele. Gostei da dinâmica que ele trouxe ali do banco. Nada demais. Mas pelo menos o time se tornou mais ofensivo, mais agudo. Um jogador que ataca espaço. Foi legal. E aí ele consegue ser bem mais prestativo que o Odegaard. Realmente, essa formação do Arsenal foi sem graça, né? Quando eu olho pro Atlético de Madrid, cara, aí eu já tenho partidas um pouquinho mais interessantes. Mas eu vou começar por quem eu não gostei, cara. Ranko hoje tava num jogo difícil. A sarrada dele custou caro, né? Foi pênalti. Meio perdido. Quase rolou outro pênalti. Não sei se outro VAR não teria decidido que é pênalti e deixado seguir. Não sei, cara. Mas o jogo dele eu achei feinho. E eu não gostei do jogo de Oblak, ok? Eu vi mais qualidade em Musso do que em Oblak. Ah, o Oblak é um goleiro melhor? Historicamente é, cara. Não tem nenhum por onde você correr, ok? Mas eu gostei mais das atuações de Musso. Não curti tanto. Então eu realmente vou ficar aqui na crítica, na bronca com a partida de Oblak, ok? Eu esperava um pouco mais, principalmente nos passes. Foram bem sem qualidade, né? Acho que a crítica ela vai ficar aqui, ó. Lukman vai ser cobrado também. Eu acho que ele, talvez, né, sinta falta do gol que ele não fez. Talvez ele venha sentir falta, porque a oportunidade tava ali. Era só fazer. Ele jogou fora, cara. Ele jogou fora. Não vai ter tanta no futuro, então realmente é algo a se cobrar. Agora falando de quem eu gostei, né? Gostei da partida de Ruggeri, achei ela interessante. Curti o que eu vi dele em campo.
A gente tem Koke, que pra mim fez uma partida muito boa. Pô, ver Koke lá na cara do gol pressionando Raya. Que isso, cara? Calma, mano. Tu não é atacante não, cara. Tu é volante, mano. Teu Koke, sei lá, mano, ele é uma figura difícil de definir, cara. Porque eu não vejo tanta qualidade no jogador Koke. Eu não vejo essa qualidade toda. Mas ao mesmo tempo, ele taticamente entrega tanto, sabe? Ele é tudo no meio de campo. O meio de campo com ele é sempre melhor. Acho que é isso que eu tô querendo dizer. Porque ele sabe o que fazer, cara. É aquele momento que ele tá lá em cima pressionando tão bem. O que é aquilo, sabe? Tipo, e teve hora que ele foi construir e tudo mais, sabe? Tão completo. Ele sabe me dosar tão bem ser o jogador da criatividade, da defesa. Daqui a pouco tá perto do ataque, criando jogada e tudo mais. A transição boa, rápida, com bola de qualidade. Então, é incrível. Mas ao mesmo tempo não me impressiona tanto, sabe? Mas você vê que é fundamental ele tá ali. Eu acho que com certeza o elogio fica com ele e não com o Johnny. E por último, elogio os dois atacantes, principalmente o Julian Álvares, né? Bateu um pênalti de maneira perfeita, linda, né? Queria um batedor de pênalti desses no meu time. Álvares realmente absurdo ali. Eu gosto muito dessa habilidade especial de Julian Álvares, dele pegar a bola no pé e criar um lance com um monte de jogador na frente dele, cara. Sei lá, não sei se isso é um ponta, mas é a habilidade meio de Kylian Mbappé. É um sentimento que Kylian Mbappé passa, que tipo, pô, você vai passar a bola pra ele em qualquer posição, ele vai agir como um ponta normalmente age, que é tirar, sei lá, 3 jogadores da jogada, ou puxar a bola em alta velocidade, você não consegue acompanhar, e ele vai fazer alguém sair na cara do gol. Esse é o sentimento com o Álvares. É muito legal isso aqui. Então, realmente, chegou muito perto ali do gol, cara. Muito, muito perto, sabe? É legal. E Griezmann vai além, né? Porque eu tô falando do Álvares atacante. Griezmann hoje, ele é tudo em campo. Ele é volante, ele é atacante, ele é tudo. Tá na vibe meio Casemiro, né? Casemiro esses tempos aí tá metendo gol pra caramba, e ele tem todo o canto, ele é o melhor cabeceador do time, ele chuta melhor que boa parte do time. Então, o sentimento com o Griezmann é o mesmo, só que Griezmann joga no ataque, né? Mas ele tá em todo canto, ele tá em todo lugar, todo espaço que ele acha, ele cria uma jogada. Então, é um mágico em campo, cara, é um mago. É isso, esse é o sentimento, e foi bonito de ver, foi a única coisa legal do jogo, né? Ver Julian Álvares e Griezmann em campo jogando esse futebol bonito, cara. Porque o resto foi decepcionante, foi uma tristeza essa partida, cara. Vamos ver se na volta não vai ter um fogo ali e role alguma coisa, mas realmente, uma partida que, se você disser que é decepcionante, eu entendo. Mas eu não acho decepcionante porque eu já esperava algo desse nível aqui. Pra mim, tá valendo, é o que eu esperava. Enfim, esse vídeo tá chegando no fim, não vou falar mais nada, né? Falei tudo que eu tinha pra falar. Agradeço a presença de todos, nos vemos em outro vídeo. Tchau.